A nossa mensagem, ela hoje vai acontecer no não será não será a nossa série de Eclesiastes. Nossa mensagem, o título dela é Pródigo, Peregrino ou Refugiado. Existem alguns termos, irmãos, que estão meio que na moda e outros nem tanto. Mas quero aqui pensar um pouco a respeito desses termos. O primeiro termo, que é o termo pródigo, que nós vemos ele sendo citado nas Escrituras, mas dentro do português ele é utilizado também, principalmente na área jurídica, onde tem uma definição jurídica para esse termo, que é aquela pessoa que arruína seus bens de forma compulsiva. É a pessoa que gasta imoderadamente seu dinheiro e seus bens, comprometendo o seu patrimônio. Por esse motivo, os pródigos são considerados relativamente incapazes e, portanto, podem ser interditados judicialmente. O segundo termo que eu quero pensar aqui hoje com vocês é o termo refugiado, que é um termo que está sendo usado bastante no nosso período aí de guerras e nessa modernidade que nós vivemos. O termo refugiado é toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição, devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora do seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo. Por fim, o peregrino, que é um outro termo que nós vemos mais comumente sendo utilizado no mundo religioso, e a Bíblia também utiliza-se desse termo. Peregrino é aquele que realiza uma peregrinação, que é uma jornada realizada por um devoto de uma dada religião a um lugar considerado sagrado por essa mesma religião. É o que no meio católico é conhecido como romeiro, aquela pessoa que vai em lugares sagrados para fazer as suas orações. A Bíblia, ela utiliza as imagens de peregrino. Nós vemos a palavra peregrino sendo usada na Bíblia. Ela afirma que nós somos peregrinos como cristãos. Estamos peregrinando nessa terra em direção a Jerusalém celestial. Nós tivemos aí a série de Apocalipse, onde nós vimos claramente essa ideia. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você tem convicção de que você está peregrinando mesmo? De que você é um peregrino? Será que por vezes você não se perde no meio da viagem e acha que já chegou aonde deveria chegar? E aí por isso você para de peregrinar? Uma condição da fé cristã, uma condição para ser cristão, é assumir que nós não pertencemos a esse mundo. Estamos nele, mas não somos dele. Uma condição básica de ser cristão e viver uma vida cristã é compreender que nós somos de fato peregrinos, que estamos de passagem aqui, mas estamos caminhando na direção da Jerusalém celestial. Não entender e aceitar e viver essa experiência de peregrinação nessa terra é não ser cristão. Uma figura que tem sido muito referenciada na modernidade hoje é a figura do refugiado. Um refugiado são pessoas que foram expulsas do seu país de origem e não podem mais voltar. A gente acabou de ver a definição. Se nós refletirmos e pensarmos bem, nós fomos expulsos do Éden, segundo aquilo que as Escrituras nos referenciam. Não podemos mais voltar para o Éden. Se nós refletirmos que fomos expulsos
do Éden por nossas ações de traição, e não podemos mais voltar ao que existia, mas fomos comprados para peregrinar para um novo lugar. Essa é a nova compreensão, essa deve ser a nossa compreensão. Uma volta para a nova casa, um retorno para o lugar das novas criaturas, e não mais o lar do velho homem em Adão. Nós não estamos peregrinando, nós não somos refugiados que queremos voltar ao Éden de Adão, mas nós somos peregrinos que fomos comprados para voltar ao novo lar da nova criatura em Cristo. Essa é a nossa condição de refugiados em Adão, mas peregrinos em Cristo. Fomos comprados para um novo endereço, uma nova nação nos espera. Estamos peregrinando para a nossa cidade, a Jerusalém Celestial. A outra figura que eu me referi aqui a vocês, a figura do filho pródigo, é aquela figura que esbanja seus bens após deixar o seu pai e se entregar a uma vida errada. É exatamente sobre isso que a gente vai se concentrar no restante do nosso texto. Mas vamos pensar o seguinte: você pode se perguntar, eu nasci na minha cidade natal, nunca deixei de morar onde eu moro, ou até você se casou e foi morar num outro local, numa outra casa, mas você sempre esteve onde deveria estar e nunca foi para lugar nenhum. Você pode pensar isso nesse momento. Então, como peregrinar? Como eu sou um peregrino? Como eu sou um refugiado? Ou até mesmo, como é que eu posso me cuidar para não ser um pródigo? A grande questão aqui não é uma abordagem da nossa condição física. Não é isso. E vai ficar mais claro quando a gente começar a observar na mensagem. Nestas imagens que nós vamos ver, todas elas são abordagens da nossa condição espiritual. Por vezes, deixamos de assumir uma alma peregrina em Cristo. Deixamos de lembrar que somos refugiados em Adão. Fomos expulsos do paraíso. E por vezes, nos comportamos como pródigos naquilo que Deus nos deu. Eu posso saber onde você está morando, onde você está trabalhando, construindo a sua vida. Mas a minha pergunta hoje é a seguinte: onde está a condição da sua alma? A sua alma é uma alma refugiada, peregrina ou pródiga? Vamos ver um coração em fuga, um coração pródigo, um coração que esqueceu que é um peregrino. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Em Lucas capítulo 15, nós vamos ver, no primeiro momento, um coração em fuga. O verso 11 e verso 12 diz o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. O pai tinha 2 filhos, e a atitude descrita aqui é a atitude do filho mais novo. O filho primogênito, o mais velho, não é relatado nesse início do texto, mas o segundo filho, o filho mais jovem, é relatado nesse texto. O que o filho mais jovem faz então é pedir a herança do pai, e o que o pai faz então é, em silêncio, dividir a herança para os filhos. Olha o verso 12, o final do verso 12. E o pai repartiu
os bens entre eles. Você não podia dar uma herança parcial. Você tinha que dar uma herança e dividir tudo e determinar o que é a parte de quem e para onde vai cada parte. Pedir herança antes da morte do pai era possível na cultura dos tempos de Jesus. No entanto, a implicação de fazer isso era como se fosse uma declaração clara do desejo pela morte do pai. Porque você só teria acesso à herança após a morte do seu pai. Afinal de contas, seu pai está vivendo e construindo e você torna-se uma das pessoas que apoiam nesse processo de construção da riqueza familiar. Mas pedir a herança do pai, com o pai em vida, era possível na cultura de Cristo. Não existia uma lei específica para isso, mas a tradição da época já entendia que poderia ser feito. No entanto, um filho que tomasse a coragem de fazer isso, segundo a lei, que aí sim tinha em Levítico uma lei específica para isso, o pai poderia pedir a execução do seu filho por apedrejamento. Porque ao afirmar que queria a herança do pai antes da morte do pai, ele estava dizendo: você morreu para mim, eu não quero saber de você, me dê o que é meu. Isso era uma declaração de arrogância, era uma declaração de desrespeito, era uma afronta. E o pai poderia, dentro da perspectiva da lei, solicitar que o seu filho fosse apedrejado, como uma atitude de alguém que cometeu desrespeito para com o seu pai. A gente não pode também, nesse ponto, negligenciar a falta de informação que se tem do filho mais velho nesse início do texto. Sabe por quê? Porque no momento em que você pedia a herança então já era dividida, mesmo com o pai em vida. E ele já tinha então que determinar o que era de quem. Não era só pegar alguma coisa e entregar para o filho e ficar com o restante para entregar quando morrer para o outro. Não. O pai automaticamente ele tinha que fazer as contas e determinar as divisões. E a partir de então, os filhos teriam agora direito de propriedade como donos das partes que lhes foram dadas e fazer o que quisessem com elas. Nessas condições, alguns historiadores afirmam que naquela cultura, quando casos assim aconteciam, que eram muito raros, mas quando aconteciam, o pai ainda tinha direito aos lucros da propriedade, porque ele não ia passar fome a partir daí. Mas ele agora não teria mais tanto direito sobre aquilo que foi entregue aos filhos. E aí, como eram 2 filhos, a lei ela determinava que o filho primogênito deveria receber o dobro da herança. Então, o que é que ele teve que fazer? Ele teve que dividir toda a sua herança em 3 pedaços e pegar 2 pedaços dos 3 e entregar para o filho mais velho e pegar 1/3 e entregar para o filho mais novo. Foi isso que ele fez. Por isso que o texto diz que ele repartiu os bens entre eles. E nós não podemos negligenciar o fato de que não é citado nenhuma reação do filho mais velho. Por que o silêncio? Eu tenho certeza que, para quem aqui já tem pais uma certa idade, e que a gente, filho, começa a ter que se responsabilizar, e a gente vê um irmão nosso cometendo injustiça com um pai, eu tenho certeza que você, como diz o matuto, pega ar. Você diz: ei, meu velho, que é isso? Mas parece-me que nada é citado aqui a respeito do filho mais velho nesse momento. Mas ele recebeu os 2/3 da herança. Pastor, mas isso não é forçar o texto? Não, é simplesmente dizer que nós não temos informação e que a reação esperada do filho mais velho seria: que é isso, cara? Que injustiça é essa com o nosso pai? Por que você está fazendo isso? Mas o texto diz que o pai dividiu a herança e ponto.
Desprezar os bens do pai, os bens do pai e desprezar o pai, foi a atitude desse jovem. Ele queria o poder que o pai tinha, mas não desejava usar esse poder para viver com o pai. E sim, ele queria viver para si mesmo, usando as bênçãos do seu pai. Ele quis as bênçãos da herança, mas não o abençoador. Ele havia desprezado o amor do seu pai. Ele matou o seu pai em seu coração. E aí o verso 13 nos revela que o jovem, então, toma uma direção na sua vida após essa decisão. O verso 13 diz: passados não muitos dias, interessante essa referência do texto, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, pegando a riqueza que recebeu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou. Vejam a referência das palavras. Desperdiçou, partiu para uma terra distante, onde ele não seria conhecido, onde ele não seria julgado, onde ele não seria visto. Ele partiu para longe. Desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Vivendo de forma desenfreada. Quando esse jovem desprezou o amor do seu pai, ele usou seus bens para atender outro amor. O amor pelo mundo e seus prazeres transitórios. Esse jovem poderia já estar com seu pai há um bom tempo, vivendo na casa dele, mas o coração dele já tinha se perdido, muito antes de se perder. A condição da alma humana é se perder antes de se perder. Não se engane. As ações externas de um homem são apenas o reflexo do que já aconteceu em seu coração. A fuga desse jovem não aconteceu quando ele foi fisicamente, mas a sua alma já havia fugido e já estava longe de casa há muito tempo. Você já se perguntou se de fato o seu coração já é um pródigo? Será que você não está com Deus? Será que você vem na igreja, participa de um ministério e muitas outras coisas você faz, mas na realidade o seu coração já deseja viver apenas com as bênçãos do Pai, mas sem o Pai? Será que você, apesar de não pedir a morte do pai, já não viva de pequenas viagens para terras talvez não tão distantes como o filho fez? Talvez na vizinhança de casa, talvez em bares e lugares podres das cidades vizinhas. Enquanto o seu pai dorme, você corre para fazer aquela viagenzinha ali, no que o mundo tem a te oferecer. Você pode não ir para a terra distante, você pode não ter falado para o seu pai me dar a herança, mas quando o seu pai não está olhando, você pega o dinheirinho que o seu pai tem e você usa nos bares da cidade. Talvez esse jovem, ele só concretizou a viagem dele porque após provar por dias nas cidades vizinhas pequenas oportunidades de um falso prazer, ele finalmente alimentou tanto a sua alma desse prazer transitório, ele já estava tão decidido e distante do seu pai, que fugir do seu pai e deixar tudo para trás, era o seu grande sonho realizado, de finalmente achar prazer sem opressão.
Um corpo pródigo é fruto de um coração que já fugiu do Senhor há muito tempo. Um coração que já é pródigo, isso já é um processo antigo. Como é a tua semana? Como é a tua semana? Porque o teu domingo eu sei, bem vestido, roupinhas compostas, meninas, roupinhas compostas para vir para o culto. Mas como é a tua semana, meninas? Rapazes, para trabalhar para Deus, tocar, cantar. Mas como é a tua semana quando você não está aqui? Como são os teus devocionais durante a semana? Você pega na Bíblia para ler e orar durante os dias da semana? Ou você não sabe nem onde ela está quando você chega em casa? Qual tem sido o teu tempo de conversa com o pai? Talvez ele chega cansado do trabalho. Talvez ele senta um pouco em frente à TV e espera você chegar e perguntar: pai, deixa eu te contar o meu dia. Mas você simplesmente pega o seu celular e continua mexendo, movendo. É claro que eu estou fazendo aqui uma alegoria. Espero que você esteja entendendo. Qual foi a última vez que você conversou com seu pai? Não o teu pai físico, não é a ele que eu me refiro. É o Pai Celestial. Ou você espera só as horas para poder descansar, fugir para os celulares, para as séries, para as bebidas, para a pornografia, para a academia, para os esportes, para as viagens longe de Deus, namoro, amizades mundanas. Não venha aqui no domingo dizer que você está com o Pai, porque o Pai faz muito tempo que não escuta a tua voz. O seu coração, você pode gritar na internet que você faz as coisas para Deus. A coisa mais comum hoje são filhos publicarem coisas mais lindas para os pais, e dentro de casa são pequenos demônios. Mas nas redes sociais, vocês até brincam com o Michele sobre isso. Aí eu publico uma homenagem para ela, eu digo assim: eu publiquei lá só para o povo ver, viu? Obviamente eu estou brincando, é verdade o que eu estou dizendo. Mas é assim que a gente tem vivido. Você pode postar de morrer, mas somente o Pai sabe há quanto tempo faz que você falou com Ele de verdade. Ele sabe. Será que você faz isso fugindo de Deus, ou você consegue fazer isso na companhia do Pai? O que você faz que te dá alegria? Você faz o que faz na presença de Deus? Você consegue fazer isso na companhia de Deus? Uma vez um casal de namorado disse: pastor, o que é que não pode no namoro? Eu disse, Aí eu respondi o seguinte: o que não pode no namoro é tudo aquilo que você não possa orar para fazer. O casal de namorado quer manter relações íntimas, aí faz: Senhor Jesus, me ajude a manter relações íntimas com minha namorada. É óbvio que ele não vai fazer isso, não é louco? Então qual é o limite de um namoro cristão? É tudo aquilo que você não pode orar pedindo para Deus abençoar. Se você não pode orar pedindo para Deus abençoar, então aperta o freio. Ou então você é um hipócrita de marca maior. O que faz você se divertir? Estou dizendo que você tem que ficar em casa de joelho. Ai, Jesus, não é isso não. A vida não é um mosteiro, não é um monge. Mas o que te traz alegria? Te traz alegria por causa de Deus e em Deus. Você faz sabendo que está honrando a Deus. Você faz sabendo que pode orar e agradecer a Deus pelo que você fez, pelo que você faz.
Você faz o que faz na companhia do seu pai? No tempo do pai, do modo do pai? Porque se você não consegue fazer o que te dá descanso na presença do pai, então o teu coração não espera a hora. O teu coração não espera a hora de poder olhar para o pai e dizer: me dê o que me pertence, que eu quero finalmente aproveitar a vida. Eu não aguento mais o peso dessa igreja sobre mim, esse pastor me cobrando coisas, não aguento mais, eu odeio ir no domingo, eu queria estar assistindo o jogo, eu queria estar assistindo meus filmes, eu queria estar curtindo, eu não aguento, a igreja é uma prisão. É isso que você pensa? Seu coração já está longe do pai há muito tempo. Já está há muito tempo. Falta um tantinho assim, para você olhar para o pai e dizer: me dê o que é meu, para que eu possa realmente aproveitar a vida. A Bíblia nos diz sobre o conflito de amores em nosso coração. Entenda uma coisa: o nosso coração funciona com base em amores, base em afetos. Por isso que toda a lei se resume em 2 mandamentos: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele disse: se você cumprir esse amor, você cumpre toda a lei, não precisa mais fazer mais nada. Porque a gasolina do nosso coração são os nossos afetos, são os nossos amores. É necessário você entender que você não pode misturar e colocar no mesmo tanque 2 amores diferentes. Você só consegue tirar um se você encher com o outro. É assim que funciona o nosso coração. Por isso que lá em 1 João capítulo 2, verso 15 e 17, João, ele nos diz o seguinte, 1 João capítulo 2, verso 15 até o verso 17, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como amar as 2 coisas ao mesmo tempo. Aí ele continua: por que não é possível? Porque o que há no mundo é oposto à vontade de Deus. Como é que eu posso obedecer meu pai desobedecendo ele? Não existe isso. Pai, eu estou te obedecendo. Como? Te desobedecendo. Você é louco? Existe. Pai, eu estou te amando. Como? Amando o mundo. Não. Sabe por quê? Porque o que há no mundo, segundo João, ele diz que, porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. É produto dele. E o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esses 3 elementos: cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Cobiça da carne, prazer sem Deus. Deus nos deu a chance de termos prazer. Prazer não é mal. São vários os prazeres da vida que Deus nos deu. Comida, esporte, mover o corpo, é bom, é prazeroso. Assistir um filme, ouvir uma história, é prazeroso. Vários prazeres dados por Deus. O problema do mundo é que ele te oferece prazer sem Deus. Sem a, entre aspas, opressão do Pai. Cobiça dos olhos, prestígio para ser e ter. Se eu for, se eu tiver, as portas se abrirão para mim. Soberba da vida, poder para ter tudo o que eu quiser. Se eu ganhar na loteria, ajudo muita gente. Ajuda não. Ilusão. Você tem se questionado se você não está amando o sistema do mundo? Será que você tem feito essa pergunta? Promete satisfação sem Deus? Ou você deseja ser feliz em Deus e com tudo que Ele pode ser em você, e você pode aproveitar nele?
conectado com o Pai. Qual nome você deseja que cresça? E qual nome você ama mais do que tudo? Seu coração já pode ser um pródigo e você não sabe. O relógio está só tic-tac, 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 tic-tac. Para você chegar para o Pai e dizer: me dê o que é meu, eu não aguento mais. Por isso que Tiago, capítulo 4, verso 7 ao verso 10, ele nos dá um conselho importante. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Ele não está dizendo que você tem que viver uma vida de tristeza, mas ele está dizendo que muitas vezes algumas alegrias que você tem na vida são mundanas, podres, miseráveis. Então, no lugar de alegrar-se com isso, chore por estar alegre. Pranteie por estar rindo. Porque no seu coração você não deveria estar feliz com o que você está fazendo. Se você é crente, você não deveria estar feliz com o que você está fazendo, com o que você tem sido, com o que você faz com aqueles amigos do mundo, mundanos, o que você faz na sua escola, o que você faz quando está sozinho com o celular na mão. Você não deveria sentir alegria nisso, mas deveria te fazer chorar, prantear, pelas mentiras que você diz, pela fofoca que você faz, pela discórdia que você pratica. Você deveria chorar. Sabe por quê? Porque quem não faz isso é alguém que a Bíblia chama de duplo ânimo. É isso que ele falou aqui. O que é uma pessoa de duplo ânimo? É uma pessoa que na igreja é santo, fora dela, quem te conhece que te compre. Hipócrita. Isso é uma pessoa de duplo ânimo. Você é alguém de duplo ânimo, inconstante em sua vida cristã? Eu não digo que é alguém que não enfrente lutas e tentações, pelo amor de Deus, não estamos falando de perfeitos, ninguém é perfeito. Mas é alguém que oscila na prática entre vir a Deus e depois se perder, depois vir, depois se perder. Sabe por quê? Porque no momento que ele se perde, é porque ele escolheu coisa melhor para fazer do que vir na igreja. Coisa melhor para fazer do que ler a Bíblia. Coisa melhor para fazer do que orar. Coisa melhor para fazer do que ser santo. Na prática, como tem sido a tua comunhão com a igreja de Cristo? Com as obrigações dos ministérios que você faz parte? Eu estou falando na prática. Eu não estou falando aqui de um cristianismo dos anjos que fica girando lá no céu e eu digo, eu louvo ao Senhor, eu busco a santidade. Eu estou querendo falar na prática, porque a Bíblia é prática. Você pode morrer de ler 200 mil livros de teologia, encher sua cabeça com todos os livros de Agostinho, de Calvino, de Lutero. Você pode empurrar livro na cabeça, mas o cristianismo ele é prático. Por isso que o pastor, lá em Timóteo, diz que ele deve saber cuidar bem de sua casa, amar sua esposa, educar os seus filhos. Sabe por quê? Porque teólogos, o mundo está cheio. Pastores são poucos. Porque isso se mede na prática. Como é que tem sido essa prática? E aí, por isso que eu estou citando situações práticas. Você chega na hora, nos compromissos da igreja, ou você teve tantas coisas mais importantes para fazer que você chegou atrasado? Tantas coisas mais importantes do que aquele tempo. Porque olha, faz uma conta.
Conta quantas horas você faz outras coisas e conta quantas horas você gasta para vir cultuar ao Senhor. Veja a proporção do que Deus quer de você. Ele quer, no mínimo, que você venha no culto. No mínimo. Mas nem isso você consegue. Porque tem outras coisas mais importantes para fazer. Quando você faz o melhor para Deus, ou você faz o melhor para o professor da universidade e o pior para Deus? O melhor para o teu chefe e o pior para Deus. Sabe por quê? Porque o professor da universidade vai bater palma e dizer que tu é inteligente. O teu chefe vai dar aumento salarial. E Deus vai te dar o quê? O filho dele. Mas é mais importante a minha nota. É mais importante o meu salário. Você está entendendo o senso de proporção? Você está entendendo como muitas vezes todos nós, em nosso coração, nós nos tornamos pródigos, porque nós desprezamos o valor real de quem Deus é, do que Deus faz. Arrependa-se, volte para Deus, volte o teu coração antes que o teu corpo escolha fugir de Deus para uma terra distante. Se liga, meu camarada, as pequenas fugas que você tem feito nas vizinhanças, podem se tornar a grande fuga para uma terra distante. Você pode ser o maior hipócrita do mundo, mas a casa vai cair, porque Jesus ele disse que quem não edifica sua casa sobre a rocha, ela não permanece. A não ser que você diga que Deus é mentiroso. E aí, vamos apostar? Para ver quem mente. E aí nós vemos agora as consequências de fugir de Deus. No verso 14 ao verso 16, o filho é descrito como aquele que vive de modo pródigo. Ou seja, ele já estava distante em seu coração, ele apenas tornou visível aquilo que já acontecia na alma dele. Depois de ter consumido tudo, verso 14, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vamos parar aqui. A gente vê que ele destruiu tudo que o pai construiu. O pai construiu a herança, ele tomou a herança e destruiu em pouquíssimo tempo o que o pai construiu em toda uma vida. É assim que o pecado faz. É interessante, irmãos, vocês já pararam para pensar que construir exige esforço, disciplina e coragem, mas destruir se faz em pouquíssimos minutos? Construa uma casa, veja o tempo que demora, veja o esforço que se gasta. Agora, pega umas 10 marretas e entregue nas mãos de algumas pessoas, então só nas mãos de Kelvin, ele consegue sozinho. O bicho é bom para derrubar a parede. Destruição é muito rápido. Construa tua família e teu casamento. Eduque seus filhos, cresça. Mas passe 10, 20, 30 minutos com uma mulher de fora do teu casamento, para tu ver o que ocorre com toda a história que você construiu. Faça uma vida profissional correta, mas desvie só uma coisa. E você vai perceber o que acontece com toda a história da sua vida. Construir exige sabedoria. Destruir é fácil demais. Certa vez eu conheci eu tinha um amigo que ele estudava comigo na universidade, e casado, pai, eu acho que tinha 2 ou 3 filhas já, e esse camarada começou a andar com uns amigos. Nasceu no lar cristão, mas nunca entregou sua vida a Cristo. Até hoje ele não é cristão.
Mas nasceu num lar cristão, aprendeu com os pais e tudo mais, foi encaminhado na vida, casou, tal, tudo direitinho. Tinha, se eu não me engano, tinha 2 filhas na época, se eu não me engano. Envolveu-se com os amigos da universidade. Eu cheguei para ele e disse: cara, não vai por aí, tu vai se quebrar. Começou a somente acompanhar os caras nos bares, só para bater papo. Depois de um tempo estava bebendo, depois de um tempo ele envolveu-se com uma colega universitária. Resultado, a vida dele, o casamento dele foi destruído. Tudo que ele havia construído foi impressionante. Em pouquíssimo tempo, até o carro ele teve que vender para pagar coisas. O que ele tinha construído com a esposa dele, e vocês devem conhecer casos de homens que estavam com suas esposas e construíram coisas grandiosas, mas quando passaram para uma vida de perdição, eles destruíram em pouquíssimo tempo. Eu disse a ele, confrontei ele na época, ele então tomou a decisão e disse: rapaz, eu preciso mudar, eu não aguento mais. Voltou para a mulher, ela perdoou ele no meio daquele processo. Infelizmente ele ainda não entregou a vida a Cristo, eu oro por ele. Mas o resultado é que pouco tempo depois ele voltou a construir a vida e hoje ele é uma pessoa extremamente feliz. Algumas vezes eu me encontro com ele em momentos específicos e aí eu pergunto: e aí, como é que tu tá? Está bem, rapaz, graças a Deus, está muito bom e tal. Aí eu acompanho pelas redes sociais, eu vejo que a família dele, ele está ampliando a família aí para construir um estádio de futebol e realmente ele tem sido um homem abençoado por Deus. Precisa agora somente entregar sua vida a Cristo. Somente não, né? O principal. O fato é que esse jovem destruiu tudo que o pai construiu. E em um mundo de tribulação, ele mostrou a verdadeira face. O mundo de tribulação mostrou o que de fato o mundo é. Você jovem, e é assim, gente, o jovem que nasceu na igreja, eu vou ser bem direto. O jovem que nasceu da igreja, ele é bobo. Quando eu digo que ele é bobo, é porque ele não é malicioso, ele não tem a malícia do mundão. É assim, o jovem criado na igreja, ele é inocente em muita coisa. Aí ele acha que se ele for para a rave, vai ser massa eu ir para a rave. Mas se ele for para uma rave de verdade, ele vai ver tanta coisa. Entreguei minha vida a Cristo, eu tinha 17 para 18 anos. Antes disso, eu ainda fui no Parque do Povo, pelo menos uns 2 anos. Ia com os amigos. Meu Deus, quando dá 2 horas da manhã, é uma miséria só. E olha que eu fui um menino criado dentro de casa, viu? Quando começou os amigos, eu comecei a sentir o gosto. Quase que eu era morto uma vez, levei um supapo. E aí era Jesus já trabalhando no meu coração e dizendo: aí não é teu lugar. Aí às vezes, aí está o jovem lá, eu vou para o cantinho da bênção. Pula direto para o Parque do Povo, porque acha que não, é uma festa familiar. Coitado, igual aquela mulher, coitado. Você não sabe a podridão na qual você está chegando. Pastor, você está exagerando. Pergunta a qualquer pessoa aqui. Pode ser que até às 10 ainda tenha família, tenha criança, tenha tal, mas vai passando o tempo para tu ver. Tu vai ver, debaixo da pirâmide, o cabo bota o litro de Montila aqui e começa. Debaixo da pirâmide. Olha para a cara do sujeito. Tu vai olhar para a cara do sujeito e vai dizer: meu amigo, esse camarada está só esperando o momento. Pergunta aí os irmãos policiais. As pecinhas boas que estão ali, procurando só o bem, procurando só Jesus. Aí tu vai para dentro disso achando que o mundo, às vezes eu brinco com meus meninos, eu digo: vocês acham que o mundo é igual esses filmes da Disney, que o pessoal olha para o outro e começa a cantar: oi, estou aqui, nananana. Pelo amor de Deus, o mundo não é assim não, gente. Vai olhar para uma pessoa e começar a cantar, que o cara dá logo uma mãozada na tua cara: tu é doido, é? Então, às vezes, os jovens estão dentro da igreja, criados dentro da igreja, aí acham que o mundo é lindo. É não, ele é mau. O mundo, ele usa você, mastiga você e cospe você. É isso que o mundo vai fazer. Esses teus amigos do mundo, mundanos, do mundo não, porque tudo não é do mundo, não tem alienígena, né?
Os teus amigos mundanos, tu acha que eles são teu amigo? Não são. Faz o que eles querem, vai na onda deles, que tu vai ver que na hora que o bicho pegar, não fica um com você. Sabe quem vai te visitar lá no presídiozinho, no hospital, quando tu estiver todo arrebentado? Papai e mamãe, que avisou para você que não fosse. É assim. Mas você está na vibe, você está achando que vai. Não vai. O mundo é assim. E na hora que o mundo mostrou sua face, a fome bateu, ele começou a passar necessidade. Não pedia para lavar um prato na casa do pai. Mas chegou no 15, foi pedir trabalho. Na hora da dificuldade, ele pensou, não, eu vou resolver o problema, vou arrumar um emprego. Vou nada voltar para a casa do meu pai, eu ainda vou tentar por aqui. Arrumou emprego. E aí o cara mandou ele para cuidar de porcos. Meus irmãos, cuidar de porco para um judeu é humilhante. Porque porco é um animal impuro para o judeu. Então cuidar de porco, ele chegou, dentro da perspectiva judaica, ele chegou no fundo do poço profissional. Só que ele era tão mal pago para fazer o pior trabalho que um judeu podia fazer, que ele estava tão faminto, que não era suficiente o dinheiro, que ele começou a passar fome, tanta fome, que ele começou a olhar e ver a comida do porco mais temperada do que o normal. Já ouviram falar daquela história de que o melhor tempero para a comida é a fome? Uma estratégia é isso: você não é bom cozinheiro, chama as pessoas para a sua casa, segure elas bem muito. Quando tiver bem muita fome, você bora almoçar. Comida gostosa. Não, é fome. É fome. Ele olhou aqui e ele começou a perceber, gente, além de cuidar de porco, ainda a comida do porco. Ele começou a olhar e disse assim, rapaz, esse negócio está gostoso. Esse negócio parece ser bom, eu acho que eu vou tentar. A fome o levou a uma condição de completa humilhação. O orgulho fez com que ele não buscasse ajuda. O orgulho nos faz não querer reconhecer nossos erros e afundar ainda mais. Por isso que a Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, mas concede aos humildes a sua graça. Se você está errado, reconheça o seu erro e volte. Porque quanto mais endurecer o coração, você endurecer, pior vai ser para você. Você pode arrumar 200 empregos para resolver seu problema financeiro, mas não vai resolver. Você pode fazer 2.000 horas extras, não vai resolver. Você pode ir nos melhores restaurantes, mas você não vai encontrar paz. Você não vai achar o que precisa. O orgulho parece querer mostrar que o seu pecado é mais bonito do que realmente é. Ele pode passar um dia de bebedeira, curtição, trabalhos ilícitos, sexo, postagem, de que a vida é muito boa. É assim, o povo está desmantelado, mas nas redes sociais é só love. É só coisa bonita. É só filtro de Instagram e você dizendo, massa. Mas é deitado de noite na cama que ele realmente vai ser confrontado com os fantasmas de sua corrupção. Se ele for crente, se for incrédulo, ele vai dizer, eu não disse que eu era top. Não estou falando para incrédulo não, meu amigo. Se você vive no esgoto e não está nem aí, é porque você ainda é um rato. Mas se você quiser sair do esgoto, precisa virar gente. Precisa ser transformado. Se para você a comida do porco é saborosa, é porque você ainda está ali. Você ainda é um porco. Você precisa virar ovelha. Você precisa ser transformado. Você precisa nascer de novo. Para o crente que é ovelha, mas que está com os porcos, a dor não o deixa dormir. Louvado seja Deus, se a dor inquieta o teu coração. Sabe por quê?
Porque a história diz que ele cai em si. Sabe por quê? Porque ele estava fora de si. Olha o verso 17 e 19. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Faz sentido. Os empregados do meu pai comem bem e eu, nem o mínimo eu consigo. Não faz sentido, eu sou filho. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Ele caiu em si, pois de fato, quem poderia deixar uma vida de filho de lado, uma vida de filho ao lado do seu pai, para gastar tudo em prazeres mundanos e acabar se tornando um empregado maltratado, onde nem mesmo os empregados do seu pai seriam tratados dessa forma. Estar com seu pai é o melhor lugar, porque até os empregados são bem tratados. Até os empregados podem se sentir como filhos. Que loucura! Trocar uma vida de filho por uma vida de ilusões, de vaidades, que só trazem destruição. Ele estava fora de si quando ele pensou isso. Mas louvado seja Deus que o coração dele estava inquieto. E esse coração inquieto deveria o levar de volta para o Pai. Mas tem um problema. Ele ainda propôs tentar voltar como empregado, porque afinal de contas eu perdi meu direito de ser filho. Era isso que estava no coração dele. Graças a Deus por um coração que dói enquanto não descansa no lugar de onde nunca deveria sair. Louvado seja Deus pelo coração que dói, porque está longe de casa. Louvado seja Deus pelo coração que não te deixa dormir, porque você vive uma vida podre. Louvado seja Deus, porque na hora que você dá aquela fugidazinha da noite, para ir na cidade vizinha, o teu coração te faz lembrar: o que você está fazendo aqui? Esse não é teu lugar. Se o seu coração está inquieto, busque refúgio no lugar certo, pois o Pai já tem tudo o que você precisa. Então, por que você anda buscando? Você lembra da história de Marta e Maria? Marta chegou até Jesus porque estava atarefada para dar a melhor condição de trabalho para servir a Cristo. Maria havia escolhido ficar aos pés de Jesus para ouvir Ele. A resposta de Jesus para Marta, porque Marta reclamou e disse: mestre, está vendo aí? Eu aqui trabalhando e fazendo tudo para fazer o melhor para você. E Maria está aí, sem me ajudar? Respondeu Jesus em Lucas 10, 42. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Pare de buscar de Deus e ter, e busque em Deus o ser. Pare de buscar em Deus o ter, e busque em Deus o ser. Entenda o que significa ser filho amado, ser salvo e nunca mais se perder. Entenda o que significa ser cuidado por um Deus soberano, que pode não te tirar das dores desse mundo mal, mas Ele estará com você em cada uma delas. Você não precisa fazer para ser, você já é filho. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, então venha para se tornar filho. Para de buscar longe, você foi criado para o Criador. Você já tem tudo tão perto e busca no lixão desse mundo. Nos likes, nas curtidas, nas palmas. Para quê? Louvado seja Deus pelos nossos corações inquietos, pois esta dor deve nos levar a buscar a melhor parte, estar com Jesus. Se no seu coração você reconhece que se tornou um pródigo, volte, caia em si,
caia na real, busque o que você já tem, não espere se perder totalmente, não espere depois se perder nesse mundo para cair em si, deixe o orgulho agora e volte. Converta seu coração pródigo antes que seja necessário trazer o corpo inteiro, porque você vai voltar orgulhoso dizendo: eu não tenho direito de ser filho. Ninguém tem direito de ser filho. Você nasce filho. Por isso é necessário nascer de novo. Mas se você já se perdeu longe, você está longe, caiu em si e quer voltar, volte. Mas se por acaso o orgulho ainda te fizer pensar em voltar para ser um mero empregado do Pai, o que é que vai acontecer se você disser: pastor, eu fiz tanta coisa, eu fui orgulhoso, não, eu não sei como voltar, eu vou voltar para ficar no meu cantinho, no meu cantinho. Eu quero que você entenda que esse texto é sobre o coração de um pai, não é sobre um filho. Parábola do filho pródigo, não, é a parábola do pai. Porque o texto continua nos dizendo o seguinte: atente para os detalhes. Atente para os detalhes. E arrumando-se foi para seu pai, no verso 20. Vinha ele ainda longe. Não precisou nem bater na porta. Ele estava longe. Ele vinha no caminho. Quando seu pai o avistou, foi coincidência? Por isso que eu entendo que o pai, ele provavelmente, e aí é uma inferência, mas eu amo essa inferência. Não torna ela inerrante, mas eu vejo o coração do pai nisso. Todos os dias, no fim da tarde, talvez o pai olhava para o longe da estrada. Não, hoje ele não veio. No outro dia ele, não, ainda não. O seu pai o avistou de longe, compadecido dele, correndo. Na cultura hebraica, um pai idoso que corre é humilhante. Mas ele correu. E nas roupas da época, para correr, você tinha que... Peraí. Ele correu, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, lhe disse, ele nem deixou o filho concluir para dizer: me deixe ser um empregado. Aí o pai corta o raciocínio dele, porque ele já havia combinado o que falar. O pai corta e diz: o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, põem um anel no dedo dele, sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esse é o coração do pai. E aí vem o irmão mais velho, verso 25. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou os dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Interessante que é o bezerro gordo, era o principal. Não era um dos bezerros, era o bezerro gordo, o que havia sido preparado. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. O pai ainda foi atrás desse outro filho e disse: entre para festejar. Mas ele respondeu no verso 29 ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que assumiu os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Filho, alegre-se com a alegria do meu coração. Reverbera o mesmo coração que o meu.
Faz a música do teu coração cantar na mesma melodia que o meu. Enxerga as coisas com os meus olhos, meu filho. Esse filho mais velho estava perdido, mas dentro de casa. Ele não era pródigo, mas também não se alegrava por ser filho. Ele vivia como se quisesse conquistar o direito de ser. Afinal de contas, eu sou obediente ao Senhor. Eu mereço, ele não. Este achava que o amor do pai deveria ser comprado com obediência. Este se achava merecedor daquilo que recebeu do pai. Ele estava perdido, mas dentro de casa. Tem muita gente dentro das igrejas perdidos, mas estão dentro. Será que você pode não ser alguém assim? Você pode estar perdido, mas dentro da igreja? Você pode achar que foi salvo por merecimento. Afinal de contas, eu sou uma pessoa boa. E continua tentando provar que merece a salvação. Você cansa e sofre por tentar fazer para seu pai, do que se alegrar por ser seu filho. Fazer para o pai não deveria dar direito de nada, mas fazer para o pai deveria ser fruto de gratidão por ter tido direito a tudo. Por que você serve dentro dessa igreja? Por que você fala de Cristo para outras pessoas aí fora? Ou você nem fala, talvez, nem fale, mas dentro da igreja, terno e gravata. A maior lição dessa parábola, meus irmãos, não é revelar o filho pródigo. Não é. Jesus não citou essa palavra para revelar o filho pródigo. Nem revelar o filho legalista. Esta parábola tem como maior lição revelar o coração de um Pai misericordioso, que é o nosso Deus. Esse é o alvo. Essa parábola não é para ensinar como ser um bom pai. Não, eu vou ser um bom pai porque a parábola ensina assim. Não, o alvo não é ensinar a ser um bom pai. O alvo desse texto, o foco desse texto não é ensinar a ser um bom pai. Não se trata de um texto moralista. Mas Jesus queria mostrar para Israel que alguns se perderam no amor ao mundo, desprezaram o pai. Outros de Israel se perderam em religiosidade, como se pudessem comprar o amor do pai e a salvação, serem merecedores das bênçãos. Mas também desprezaram o seu pai. Não tinham um relacionamento com o pai, mas um relacionamento com a religião. Esta parábola não é para passar a mão na cabeça de filho rebelde. Não é isso. Essa parábola não é para criticar qualquer pessoa que julgue a atitude errada, como o filho mais velho fez. Não é para criticar ele também. Essa parábola é para dizer que se você buscar ao Senhor, Ele é misericordioso para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça, e que se você estiver até mesmo dentro da igreja e se perdeu no muito fazer, esqueceu de se relacionar com o Pai, Ele quer te lembrar que Ele quer o seu coração alegre, com as mesmas alegrias dEle. Ninguém será um pai como Deus. Homens, vamos baixar nossa bola. Você nunca será um pai como Deus. Essa parábola não é para isso. Essa parábola é para filhos que precisam entender o coração do pai. Nós somos filhos do mesmo pai. E por isso essa parábola serve para nós. E para você. Você tem sido um peregrino que vai em direção a Jerusalém e vive isso? Você tem sido um refugiado que entende que foi expulso por causa do seu pecado? Mas você tem sido um pródigo que pode estar dentro de casa e ter deixado o seu pai? Ou pode estar a um triz de pedir a herança a ele e fugir? Quem você é? Quer ver isso na prática? Qualquer pessoa aqui pode ficar morrendo de raiva com o que eu vou dizer. Você
está comprometido com uma comunidade de crentes que acreditam e que confessam o mesmo Pai? Você tem sido pastoreado por um pastor que Deus levantou? E não estou dizendo isso a meu respeito, não. Estou dizendo isso que o texto diz: vos darei pastores para pastorearem com entendimento. Isso é uma promessa de Jeremias. Você tem realmente vivido essa vida cristã? Ou você simplesmente vem, faz e vai, como alguém que o coração já esfriou e já está longe do Pai há muito tempo? Quem é você? A resposta para isso vai te apontar ou para a fuga ou para a reconciliação. E se você quiser voltar para o Senhor Jesus, Ele está de braços abertos, como esse Pai está.